pessoal, tudo bem? Está começando agora mais um Cidade Viva e o objetivo por aqui é te apresentar lugares importantes de São Paulo que você acaba não conhecendo por causa da correria do dia a dia. Hoje é a vez do Parque da Independência. Foi por aqui que em 1822 Dom Pedro I deu o famoso grito de independência ou morte, proclamando o Brasil um país livre da monarquia portuguesa. Quer conhecer mais essa história? Então vem com a gente. Capítulos importantes da história do país estão por todas as partes do parque. O Rio Ipiranga, os monumentos, o museu. Nessa área de aproximadamente 161 mil metros quadrados, localizada na Avenida Nazaré, quase tudo tem um significado. Em janeiro de 1822, Dom Pedro I tomaria uma decisão que deixaria a corte portuguesa irritada. Negou a convocação de retorno a Portugal. A intenção da monarquia era recolonizar o Brasil e a presença do imperador por aqui atrapalhava esse processo. A negativa de Dom Pedro ao chamado de Portugal ficou conhecida como Dia do Fico e se tornaria um capítulo fundamental para a independência do Brasil meses mais tarde. Foi em 7 de setembro do mesmo ano que Dom Pedro gritava independência ou morte, aqui mesmo, às margens do Riacho Ipiranga. O cenário que recebeu esse importante passo da história se tornaria quase 200 anos depois um dos bairros mais tradicionais de São Paulo. Atualmente, o Ipiranga tem quase 464 mil habitantes, centros comerciais, hospitais e, claro, o Parque da Independência, que abriga o museu, a Casa do Grito e o Monumento à Independência, que juntos são marcos históricos da emancipação política do Brasil. Bom, e quem vai ajudar a gente na missão de conhecer toda essa área é o Wagner, ele é administrador do Parque da Independência. Wagner, primeiro, super obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. E vamos começar falando logo do monumento que recebe os visitantes do parque. Qual é a função dele aqui no parque hoje? Eu queria que você contasse um pouco sobre a história do monumento. Agradeço a oportunidade de poder ajudar vocês hoje. O Monumento à Independência ele é administrado pela Secretaria Municipal da Cultura. Ele foi criado com o intuito mesmo, preservando o grito de Dom Pedro, de 1822, com a independência do Brasil. Ele foi fundado em 1919, foi um concurso que houve por Héctor Ximenes. Hoje ele tem 131 peças de bronze, toda a estrutura dele, e em 1922, no centenário da independência, que ele foi inaugurado. Os detalhes do Monumento à Independência trazem figuras emblemáticas para a história do Brasil, como Tiradentes, o líder da Inconfidência Mineira, e o próprio Dom Pedro I. E tem uma curiosidade, né? Ele não é só um monumento, né? Sim. Hoje ele é uma capela imperial, uma cripta imperial, que tem os restos mortais de Dom Pedro, Dona Amélia e Dona Leopoldina, que foram a primeira e a segunda esposa dele. Ela abriga os restos mortais tanto do Dom Pedro I como das imperatrizes, a Dona Amélia e Dona Leopoldina. E em 2000 teve uma reforma dentro da Capela Imperial, que aí se construiu o espaço museológico, que é o que a gente vê hoje. Essas são as urnas que guardam os restos mortais de Dona Leopoldina, Dona Amélia e do imperador Dom Pedro I, que morreu em 1834 aos 36 anos, vítima de tuberculose. O ambiente começou a ser construído em 1953 e no ano seguinte recebeu os restos mortais da Imperatriz Leopoldina. Em 1972, os do imperador.
O coração de Dom Pedro I ficou e ainda permanece na cidade de Porto, em Portugal. Por último, em 1984, chegaram os restos mortais de Amélia, a segunda esposa do imperador. E é uma curiosidade, o corpo da Imperatriz Amélia foi mumificado, uma prática pouco comum na época de sua morte, em 1876. Por isso, dentre os restos mortais da cripta imperial, os da segunda esposa de Dom Pedro são os mais conservados. A cripta imperial está aberta para visitação e o acesso é gratuito. Bem em frente ao monumento está a rampa que deu ao Parque da Independência uma agitação, podemos dizer, um pouco mais moderna. Agora o Parque Histórico é um dos territórios preferidos dos skatistas. Subindo um pouco em direção ao monumento que abre e recebe os visitantes do parque, a gente tem essa rampa que traz um pouco do contraste entre passado e futuro aqui do Parque da Independência. É uma rampa, né, Wagner, que virou território de skatistas. Sim. Como que aconteceu essa transformação? Em 89, o Jânio Quadros criou um decreto que era proibido skate nos parques. Em 2010, foi revogado esse decreto no Parque Independência, pela época do Kassab, e aí 2010, até hoje, virou o point dos skatistas. O movimento é muito grande, mesmo Sim. de dia de semana, né? Sim, final de semana, o público em si, os skatistas, eles são bem organizados, eles têm várias entidades que eles se reúnem, fazem a questão do uso do capacete, entendeu? Porque é uma lei hoje, é obrigatório usar para evitar acidentes, evitar qualquer problema que tenha. Eu ia te falar que essa questão do capacete, porque eu vi umas placas dizendo Sim. que hoje em dia é lei você Sim. usar capacete para prática de skate, outros esportes. Isso é muito importante, né? Ainda mais, essa rampa é bem íngreme, né? Muito, a questão muito. de velocidade. Ela tem aproximadamente quase 500 metros e o asfalto é perfeito. Eles falam que é a ladeira top do Brasil. Então vem muito pessoal de fora para cá para conhecer a ladeira do Ipiranga. Que eles falam que é o esporte preferido aqui deles, entendeu? Que é perfeito. A ladeira aqui, o uso é... Em questão do parque ser tombado, não traz nenhum tipo de dano? Esse trânsito grande de skate? Então, não, porque eles usam mais a ladeira, entendeu? Aí em si não traz, na ladeira. Agora, no monumento, nas escadarias, já gera um pouquinho de problema sim, porque é um órgão tombado, então acaba sempre dando uma danificada, alguma coisa do gênero. E é bom porque é um cartão postal aqui do parque também, né? Fica bem convidativo para as pessoas conhecerem. Sim. A ladeira aqui é sensacional, eles usam, um respeita ao outro, não temos problema, só que assim, a gente sempre pede, eles mesmo, entre eles, estão fazendo as ações aos finais de semana para poder fazer o uso do capacete, eles colocam uma tenda, empresta o capacete um para o outro, então estão se organizando bem. A lei saiu agora o ano passado, então eles estão se readaptando, né? A Leia deu uma paradinha nas manobras para contar por que a ladeira do parque é tão disputada. Eu acho que é por causa da ladeira mesmo, né? O pessoal vem, assim, consegue descer com o skate, porque no reto às vezes é meio difícil de andar, né? Mas aqui eu acho que é por causa da ladeira mesmo. E você mora por aqui? Eu moro em São Caetano. O que você acha aqui do parque? Eu gosto daqui. Só tá faltando um pouco de segurança, assim, ultimamente, mas até agora tá tranquilo, graças a Deus. A ladeira do Parque da Independência é conhecida em todo o Brasil e recebe inclusive campeonatos de skate. Não é à toa que o local sempre tem movimento. Eu acho que outro ponto alto aqui do parque, Wagner, são esses dois gramados. A gente muitas vezes vai em lugares com área verde e fala, olha, só não pise na grama. A área toda verde, só não pise na grama. Não é o caso aqui, a gente vê bastante as pessoas convivendo nessas áreas, né? Sim, então, a parte de baixo, a gente libera o gramado que é muito grande, então o pessoal vem fazer piquenique, vem com a família, senta. Então aqui na parte de baixo é permitido usar o gramado. Na parte de cima, no Jardim Francês, não pode pisar no gramado.
Então o pessoal vem, alguns soltam os animais, tem aqueles que recolhem as fezes dos animais. Tem eu aqueles, ia te perguntar isso, como é que é a educação do pessoal infelizmente com tem cachorro? aquele que dá as costas, olha para um lado para o outro, vê se tem alguém te olhando e vai embora. Então a gente tem vários problemas que precisam ainda ser solucionados. E é importante, parece clichê falar isso, né, Wagner? Mas realmente isso aqui é nosso. Se a gente não tiver a consciência de cuidar, se você deixar uma sujeira aqui, provavelmente, né, se todo mundo resolver... Exatamente, na próxima vez você mesmo pode estar pisando nas fezes do seu cachorro mesmo, então é complicado. Mas infelizmente aí já vai da educação de cada um, né? E aqui também, como o Ipiranga é um bairro incontestável, tradicionalíssimo de São Paulo, com bastante empresa, etc., eu reparei também bastante movimento de pessoas que almoçam por aqui, lancham ou vêm descansar do almoço aqui na sombra. Né? Nós temos 3 hospitais aqui próximos e aí na hora do almoço o pessoal faz o almoço e vem para cá para descansar, ficar na sombra das árvores, aí não tem problema. Eles vêm, ficam e depois que acabou o almoço eles já vão embora. Wagner, aproveitando que a gente está falando aqui do parque, dessa extensão, qual a extensão real do parque? Então, o parque hoje ele tem 160 mil metros quadrados e tem mais uma área que está para ser ampliada, a Rua Bom Pastor, com a Sorocabanos, de 21 mil metros quadrados, que vai ser uma ampliação onde vai ter banheiro, vai ter anfiteatro, vai ter mais brinquedos, vai ter uma estrutura melhor nessa área de ampliação. Tá gostando de conhecer um pouco mais sobre o Parque da Independência aqui no Ipiranga? Então fica ligado, Cidade Viva vai para um intervalo bem rápido, mas na volta a gente vai te contar o papel histórico dessa casa aqui atrás. Fica com a gente. A pausa foi rápida e o Cidade Viva já está de volta. Nesse programa a gente traz um pouquinho da história e das atrações do Parque da Independência no Ipiranga. Agora você vai conhecer a Casa do Grito, uma das passagens obrigatórias para o visitante que quer saber um pouquinho mais sobre o passado de São Paulo. Esse monumento é a Casa do Grito. Ela é um monumento, digamos assim, em homenagem à independência, porque ela é uma casa da segunda metade do século XIX, o último registro que a gente tem dela. Então, ela aparece no quadro do Pedro Américo, Independência ou Morte. Então, ela recebe esse nome por conta desse quadro, que é o quadro que faz essa reconstituição da independência. Então, ela recebe esse nome por conta disso. Mas, de fato, enquanto Dom Pedro, nesse contexto de independência, a gente não tem um registro de que ela existia. A importância histórica dela é que ela é um dos últimos exemplares de casa de taipa de São Paulo. Então, ela já foi... Ela servia como se fosse um museu de passagem para as pessoas que faziam um caminho da capital para o litoral. O quadro de Pedro Américo, em que a Casa do Grito está retratada, foi encomendado em 1888 por Dom Pedro II e traz a cena do Grito de Independência de Dom Pedro I às margens do Riacho Ipiranga. Atualmente, o quadro se encontra no Salão Nobre do Museu Paulista, que também está no Parque da Independência. A Casa do Grito está localizada no meio de uma das grandes áreas verdes do parque, na lateral esquerda da rampa. O lugar é tranquilo, cheio de pássaros e sombras de árvores. Dentro da casa estão peças que ajudam a completar o cenário que remete ao passado. A Casa do Grito, ela já é um acervo, digamos assim, porque ela faz parte do Museu da Cidade de São Paulo
que é um museu que tem também, além do seu acervo de móveis, enfim, ele também tem esse acervo arquitetônico. Então a Casa do Grito ela é o acervo do Museu da Cidade de São Paulo. E além disso, dentro dela tem algumas exposições de arqueologia. Então fizeram alguns estudos arqueológicos, assim como todas as casas do museu, a maioria delas. Então tem alguns objetos que foram encontrados nessas pesquisas arqueológicas no entorno da casa. O monumento ficou fechado até 1958, quando passou por um severo processo de degradação. Atualmente, o local recebe visitas espontâneas e agendadas gratuitamente e atrai paulistanos e turistas de todas as partes do mundo, como o Lapo, que veio da Itália. A história da Sul-América é muito complicada. A história da América do Sul é muito complicada e o Brasil tem domínio que é muito diferente das outras partes da América. Por exemplo, proclamou a independência um século antes. E claro, não é fácil para um europeu compreender como é isso. 100 anos de diferença. Mas vivendo a cidade, vivendo a tradição, sim, é possível perceber que isso dá mais personalidade aos brasileiros. Mais personalidade dos brasileiros. Apesar de ter muitas atrações, a fachada do Museu Paulista é de longe a visão que mais atrai a curiosidade dos visitantes do parque. Além da construção amarela, que tem características de um palácio, o museu tem em sua entrada um suntuoso jardim francês. A área é cercada de azaleias, rosas, muitos arbustos e uma calmaria aparentemente improvável. Um lugar de, como vou dizer, de lazer e de cultura também, né? Onde as pessoas vêm para conhecer, para ver toda a história de Dom Pedro, a história, não deixa de ser a nossa história do Ipiranga, do Grito do Ipiranga, entendeu? Bom, Wagner, eu acho que depois que a gente sobe a rampa aqui dos skatistas, né? É uma das visões mais impactantes, eu diria, de São Paulo, né? Sim. Essa construção linda. Qual é a função dela no parque hoje? Então, hoje a função dela é o Museu Paulista, entendeu? Os frequentadores, o pessoal da região do Ipiranga, conta como o Museu do Ipiranga. Eles não querem que muda, mas tem o nome, né? Por causa da USP. Ele foi fundado em 1895, entendeu? Já foi feito um museu mesmo. E aí ele foi passado, em 1969, foi feito o tombamento, que aí juntou os três prédios, tanto do Museu Paulista como a Casa do Grito e o Monumento. E aí depois veio em 1986, a USP, o governo do estado passou o parque para a Prefeitura de São Paulo. Em 1989 foi criado o Parque da Independência. Mais conhecido como Museu do Ipiranga, foi construído um ano após o Grito de Dom Pedro em 1823 e já nasceu com o objetivo de abrigar obras de arte. O Museu Paulista, que é muito conhecido como Museu do Ipiranga, ele está, digamos, no imaginário de todo brasileiro, né? Ele figura como um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo, não só pela beleza do seu edifício, mas pelo conjunto, porque ele está dentro de um parque, né? Então, o Parque da Independência, né? Esse conjunto todo é tombado pelos órgãos de preservação do patrimônio e é um programa clássico de visitação de turistas estrangeiros, turistas brasileiros, né? Não só nas datas importantes, mas é aqui que nós temos os acervos históricos que contam a história da cidade de São Paulo e um pouco da própria história da independência, né? Então, acho que a importância é o nosso museu histórico, um grande museu histórico. O edifício, projetado pelo arquiteto italiano Gaudêncio Bezzi, abriga o Museu Paulista desde 1893. No acervo, que pertence à Universidade de São Paulo, as obras ajudam a contar a história do cotidiano da cidade em diversas épocas. Ele funcionava em outro local e ele foi transferido para cá, para esse edifício, em 1893. O edifício ele fica pronto em 1890. Ele é o único caso de um edifício monumento, ou seja, ele não foi construído para ser nada além de um monumento, né? Quer dizer, é um palácio, né? O estilo palaciano, foi um arquiteto italiano, né?
o Bezzi, Tommaso Gaudêncio Bezzi, que construiu. Foi um concurso, né? E é um projeto do Império, do Imperador, e que fica pronto, na verdade, 1 ano depois da proclamação da República. E, depois de pronto, se cogitou a possibilidade de instalar uma escola aqui, mas se optou pela instalação do museu, de trazer esta coleção do Museu do Estado para cá. Então, o museu no edifício, porque são duas coisas distintas que muitas vezes as pessoas não sabem, mas o museu no edifício monumento está aqui desde 1893 e as coleções foram crescendo a partir daqui, né? O primeiro diretor, já que foi o Hermann von Ehring, que era um zoólogo, ele se encarregou de ampliar as coleções de história natural, porque ele nasce como um museu de história natural e de história. Eu destacaria a nossa coleção de pinturas, né? De pinturas históricas, que elas na verdade são antigas, elas acompanham o museu e eu acho que a vida de todo brasileiro desde o começo do século XX, né? Porque funciona como uma ornamentação do próprio edifício, narrando a história da independência, uma versão da história da independência do Brasil. Nós temos uma coleção de fotografias muito importante, né? De retratos de família, de álbuns, cartões postais que permitem acompanhar a história da urbanização da cidade de São Paulo. O foco é sobretudo a cidade de São Paulo. E objetos que, por vezes, são objetos que você não imaginaria no museu, mas eles são importantes para contar a história de como a sociedade vive no seu dia a dia. Atualmente, os visitantes não têm acesso ao edifício monumento, que está fechado para restauro desde 2013. Então, ele foi fechado em 2013 para que nós pudéssemos começar a pensar e a diagnosticar os principais problemas. É muito complexo, é como se o edifício tivesse várias patologias, doenças, e nós precisamos identificar todas elas para saber qual é o melhor tratamento. Então foi feito um diagnóstico das fachadas, que as fachadas apresentam vários problemas, né? Problemas do estuque se esfarelando, problemas do próprio descolamento da pintura. E no momento nós estamos fazendo um diagnóstico estrutural, nós estamos vendo por dentro do edifício a sua estrutura como está. Esse diagnóstico começou em novembro do ano passado, ele se prolonga até outubro deste ano e com o diagnóstico das fachadas que aconteceu entre 2013 e 2014 e o diagnóstico estrutural, nós conheceremos muito bem esse edifício e toda a sua complexidade estrutural e de técnicas construtivas do século XIX. Esse conhecimento é fundamental para que a gente possa ter um projeto de recuperação, de restauração e modernização das suas instalações que não agrida, que respeite a sua integridade, né? E, ao mesmo tempo, proporcione maior conforto aos futuros visitantes. Enquanto a restauração do museu não fica pronta, tem um pedacinho do parque bem atrás do edifício que funciona a todo vapor e recebe muitos visitantes durante o dia. A pista de Cooper é uma das opções de lazer do Parque da Independência e é toda cercada por áreas verdes. Um conjunto de lazer, cultura e áreas verdes. Assim é o Parque da Independência, mais um pedaço da cidade que resgata vários capítulos da história de São Paulo. Infelizmente, o Cidade Viva está acabando. Eu espero que você tenha gostado de conhecer esse pedacinho da cidade, porque a gente adorou. Olha, participe mais do programa, mande um e-mail, sugira lugares para o Cidade Viva visitar. O e-mail é tv@câmara.sp.gov.br. Até a próxima. Tchau, tchau.